Gideão, Juízes capítulo 6, versículo 14 diz assim: Então o Senhor se virou para Gideão e disse: Vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa do meu pai. Agora pula para Juízes capítulo 8, versículo 22. É um pulo de 2 capítulos apenas. Então, o capítulo 6, a gente para a leitura em Gideão falando: a minha casa é a menor e eu sou o menor da minha casa. Aí 2 capítulos depois, olha o que acontece. Juízes 8, 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domine sobre nós, tanto você como o seu filho e o filho do seu filho, porque você nos livrou do poder dos midianitas. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Tome o seu assento com aquele glória a Deus, aleluia, me ajuda a pregar hoje. Ontem eu preguei a primeira parte dessa ministração e vou dar uma pincelada em alguns pontos principais daquilo que eu disse, porque nós estamos avançando pela fé, e esses 2 textos deixam muito claro um avanço que Deus faz na vida de um homem. O avanço pela fé que nós estamos apregoando durante todo esse ano, não é só para a igreja não, é para a sua vida também. Não adianta eu chegar aqui, e eu nem cheguei a falar e abrir uma informação para vocês aqui na igreja. Nós tivemos a Assembleia Geral Ordinária de todo o nosso campo há 2, 3 semanas atrás. O crescimento que o nosso ministério teve como um todo, no ano de 2022, foi um crescimento de quase 20%. 20% não é passo, 20% é salto. Não é incremental, não é pouca coisa, é muita coisa para um campo tão grande. Mas deixa eu dar uma notícia melhor ainda para você. O crescimento que o Templo Sede teve no ano de 2022 foi de 54%. 5% é um passo, 54% é um. Mas não adianta a gente falar: glória a Deus, aleluia, pastor, 54%, se a tua vida também não deu um salto. A gente não tem que glorificar quando o coletivo cresce, mas o individual parece que está estagnado. O crescimento que Deus tem é para a tua vida, é para a tua casa, é para a tua família. É quando Paulo fala assim: uns dizem que são de Apolo, outros de Paulo, mas olha, é Deus que dá o crescimento. Aí ele continua falando assim, ó: nós, obreiros, nós, pastores, somos cooperadores com Cristo. Vocês são um edifício. Então, quando um pedreiro, um mestre de obras, está trabalhando em um edifício, quem é que sobe e cresce? Não é o pedreiro, é o edifício. Então não adianta Deus fazer crescer os obreiros, os líderes, a igreja como um todo, e não fazer crescer a tua vida. Não adianta eu ter saúde e você viver em enfermidade. Não adianta eu ter prosperidade e você vive no vermelho. O crescimento que Deus tem para a igreja é para você. Se só liderança, se só obreiro cresce, não é o projeto final de Deus, porque o projeto do crescimento de Deus é para toda a igreja. O avanço que Deus tem é para a tua vida. E a nossa oração esse ano é que quando chega lá em dezembro, você vai viver a experiência que Gideão viveu. No capítulo 6, eu sou o menor da minha casa é a menor porque ela é pobrezinha. No capítulo 8, governe sobre nós, não apenas você, mas também toda a tua casa. Entende? Não foi só na vida dele, foi na vida dos filhos dele, foi na vida dos netos dele. Então, esqueça um pouquinho esse ano e comece a pedir de Deus ousadia, não para crescimento incremental, mas para crescimento exponencial. Não é crescimento passo a passo, é crescimento salto a salto. Porque incremental vai dar uma conotação de adição. Deus vai adicionar um pouquinho todo dia. Eu não quero que Ele adicione esse ano, eu quero que Ele multiplique esse ano. Adição é passo, multiplicação é salto. Então nós estamos vivendo e sendo provocados por Deus para viver coisas extraordinárias como nós nunca vivemos antes. Exemplo é Gideão, um exemplo de um salto. Ele começa dizendo que ele é pequeno e ele termina liderando Israel numa das vitórias mais lindas que esse povo já viveu. Quando Deus aparece
através de um anjo na vida de Gideão, ele está malhando trigo em lugar de pisar uvas. Aí Deus fala assim: ei, o anjo, Deus é contigo, homem valente. Deus, através do anjo, fala com ele da seguinte forma: ei, varão valoroso. Deixa eu ir para a Revista e Corrigida, que é melhor. Eu não quero ir para a NVI, não. NVI é homem valente. Revista e Corrigida é varão valoroso. Ei, Deus é contigo, varão valoroso, homem valente. Mas o que ele está fazendo? Ele está escondido, com medo, malhando trigo em lugar que é para pisar em uvas. Valente onde? Por que Deus aparece para Gideão, que está escondido e amedrontado, e diz para ele algo que é totalmente contrário do comportamento dele? Se o comportamento dele é de se esconder dos inimigos, por que Deus vai dizer que ele é um homem valente? Se o seu comportamento é contrário àquilo que Deus diz, de duas uma: ou Deus está mentindo para você, ou o seu comportamento está mentindo para você. Deixa eu falar uma verdade para você. O seu comportamento mente para você, porque o seu comportamento sempre vai dizer que você é o que você faz. O seu comportamento vai dizer que você é o que você fez. Só que nós não somos baseado na nossa performance. Nós não somos nada baseado no erro e nem no acerto. Nós somos aquilo que saiu da boca do Senhor e pronto. Foi o mesmo problema e foi a mesma tentação que Satanás quis. Foi a mesma casca de banana que Satanás colocou quando Jesus entrou no deserto. Jesus sai do batismo, Deus fala: esse é meu filho amado. A primeira pergunta e desafio que Satanás faz para Jesus no deserto é: se tu és o filho de Deus, transforma pedra em pão. O que Satanás queria fazer é atrelar a identidade de Jesus baseado na performance de Jesus. Você só é filho de Deus se você provar. Você só é filho de Deus se você comprovar que você consegue fazer as coisas que Deus faz. Eu não sou filho de Deus pelo que eu faço. Eu sou filho de Deus porque Ele fez por mim. A gente parece que é algo simples, mas não é. Isso aqui é uma casca de banana tão terrível que o pecado original foi em cima desse mesmo conceito. O mesmo Satanás que derrubou o primeiro Adão quis derrubar o segundo Adão. O segundo Adão não caiu na casca de banana. Quem caiu? O primeiro Adão. Porque ele chega lá no Éden e vai com Eva, sua esposa, e depois consequentemente com Adão, e ele fala assim: ó, coma desse fruto, porque certamente tu não morrerás, e se você comer, você será como Deus, parecido com Deus. Está entendendo? Você se torna parecido com Deus se você tomar uma ação. Você se torna parecido com Deus se você fizer alguma coisa. Então a tua conquista é baseada na tua atuação, na tua motivação, na tua performance e no teu resultado. Só que quando Deus vai formar um homem do pó da terra, sabe o que ele fala na conferência com Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Conforme é como? Façamos o homem à nossa imagem, como a nossa semelhança. Qual foi a oferenda, vamos dizer assim? O que o diabo ofereceu? Se você comer, você vai ser como Deus. Mas quando Deus te formou, Ele já disse que você é como Ele. O diabo, ele sempre vai fazer a gente cair em algo que Deus já disse ao nosso respeito. Cuidado com aquilo que o diabo está oferecendo baseado na tua performance, no teu resultado, naquilo que você pode fazer, porque eu não me tornei filho de Deus por comer fruta, eu não me tornei filho de Deus por transformar pedra em pão. Não caia no erro de transformar pedra em pão para provar para Satanás que você é filho de Deus. Deus já disse que você é, independente daquilo que você pode fazer. Então, a minha identidade nunca vai estar atrelada à minha capacidade. Não caia nesse erro. Não queira comprovar a identidade que Deus te deu baseado no desempenho do teu braço e do teu intelecto. Gideão, ele está num momento onde ele não conhece a si. Ele não sabe o potencial e aquilo que Deus pode fazer através da vida dele. Então, quando o anjo aparece para ele, além dele se afirmar como pequeno, como não merecedor e como um insignificante, ele começa a reclamar de Deus pelos problemas. Então, ele reclama tanto de Deus pelos problemas, o foco dele está tanto nos problemas, que ele não percebe que Deus quer usar ele para a resolução dos mesmos problemas que ele está reclamando. Será que isso está acontecendo contigo?
Será que você só fala e não está ouvindo Deus falando? Eu sei. Depois de você ficar caladinho, eu vou te usar para ser a resposta da oração que você está fazendo. Só que a gente não consegue ouvir a voz de Deus porque a gente fica sempre falando, que nem um tagarela no ouvido de Deus, e Deus está esperando, falando, cala a boquinha um momento, porque deixa eu falar contigo. Ouça a palavra que Deus tem para você. Quem sabe você será a solução do problema que você está passando, enfrentando agora. Deus vai trabalhando. Não, você pode, você é varão valoroso, você é forte, você consegue. Deus vai motivando ele a ponto dele aceitar o desafio de enfrentar os inimigos que ele tanto temia e de quem ele se escondia. Aí ele monta um exército de 32 mil pessoas. Aí Deus passa a primeira peneira de 32 mil, vai para 10 mil. Aí Deus passa a segunda peneira de 10 mil, 300 valentes. Deus faz um grande avanço na vida de Gideão ao subtrair guerreiros que estão do lado dele. A gente não entende muitas vezes a matemática de Deus, porque a matemática de Deus é muito diferente da tabuada que você aprendeu no seu colégio. Deus subtrai para multiplicar. Ele tira pessoas de perto de você para você poder avançar. Aí você está estranhando, por que pessoas estão se afastando de mim? Por que não sinto mais bem em ambientes? Por que negócios? Por que parcerias? Por que grupos? Por que pessoas estão indo para longe de mim? É porque Deus começou a construir um cenário de avanço na tua vida, e o avanço que Deus tem para a tua vida não vai comportar muita gente, porque muita gente tira o teu foco. Para pensar, quando você quer focar em alguma coisa, em um desafio, em um estudo, em um projeto na sua casa, mas é ruim, tira a criança, tira barulho, tira coisas, porque muita coisa me distrai. Deus está tirando pessoas, Deus está tirando negócios, Deus está tirando situações, oportunidades e portas, porque elas estão sendo uma distração na tua vida. Não reclame quando coisas se fecham ou vão embora, porque o que Deus quer, foco na missão que eu te dei. Eu subtraio para depois multiplicar. O problema é que você está muito distraído com tanta coisa. Meu Deus, a gente ora para Deus colocar coisas na nossa vida. Está na hora de você orar para Deus tirar algumas coisas da sua vida, para que você veja com clareza onde Deus quer te levar. Eu estava lendo outro dia uma reportagem sobre os maiores CEOs de grandes empresas de tecnologia no mundo. E uma das coisas eu achei muito interessante nos maiores. Alguns são excêntricos, alguns têm particularidades, mas uma coisa era muito parecida em todos. Por exemplo, se você for ver o CEO do Meta, do Facebook, Mark Zuckerberg, se você for ver o CEO que faleceu, da Apple, o Steve Jobs, você vai perceber que eles sempre usam as mesmas roupas. Achavam estranho, talvez ele estava lançando moda, talvez era algo estranho deles. Os dois responderam a mesma coisa. Quando foram entrevistar, por que vocês usam sempre a mesma roupa? Sabe o que eles disseram? Eles falaram assim, no meu dia, eu tenho tanta decisão importante e grande para fazer, que eu não quero queimar neurônio, perder meu tempo de decisão, decidindo que roupa eu vou usar. Então eu tirei tudo do guarda-roupa, coloquei apenas uma opção, porque eu preciso de foco para a missão que eu tenho na minha vida. Deus está tirando porque você precisa se focar naquilo que Ele tem na sua vida. Menos é mais em algumas situações, e Deus está falando, estou tirando para multiplicar, estou afastando para multiplicar, estou te mandando para multiplicar. Quando você precisa de foco para atingir os seus objetivos, Deus não vai dar mais dinheiro, ou mais time, ou mais pessoas. Ele vai tirar isso, porque às vezes até o dinheiro é uma distração. Porque quando eu tenho muito dinheiro, eu confio no dinheiro. Porque quando eu tenho muita equipe, eu confio na equipe. Não, 32 mil não, tira, 10 mil não, ainda tem muito, 300, por quê? Porque eu quero que você foque que a vitória não vai vir dos 32 mil, nem dos 10 mil, vai vir do braço e da mão poderosa do Deus que você serve. Ou você acha que Deus não se importa com os seus problemas e com as suas guerras? É por isso que você ora. Mas pastor, Deus não sabe de todas as coisas, por que eu oro? Deus não precisa saber. Não, você não ora para informar Deus, você ora para envolver Deus. Deus entra na minha batalha, Deus entra aqui porque eu estou sozinho. Quando só tem 100 para lutar contra 135 mil, ou Deus entra no negócio,
ou Deus entra no negócio. O grande problema é que às vezes você vai dividir a glória de Deus com dinheiro, a glória de Deus com equipe, a glória de Deus com inteligência, para você experimentar a dependência de Deus no desafio que você está enfrentando. Deus vai tirar pessoas, Deus vai tirar coisas para você ter foco na missão. Porque fala a verdade, nem tudo que você perde é uma perda. Em Josué capítulo 7, no versículo 8, 300 homens, bota para mim o texto, Juízes 7, versículo 8. Ele está falando um pouco sobre como foi a guerra, como foi a batalha. 32 mil para 10 mil, 10 mil para 300. Aí quando eles foram para a luta, olha o que o texto diz. Não é Josué não, perdão, Juízes. Juízes capítulo 7, versículo 8. Coloca para mim, por favor. Para você entender a didática desse texto que tem Juízes. Os 300 homens pegaram as provisões e as trombetas dos outros. Vamos ler junto de novo isso? 1, 2, 3. Os 300 homens pegaram as provisões e as trombetas dos outros. Começou com 32 mil, foi para 10 mil, de 10 mil foi para 300. Mas as trombetas de todos aqueles que foram embora, mas a provisão de todo mundo que foi embora, ficou para os 300. Nem toda perda é uma perda. Nem tudo que se foi, se foi. Tem gente que sai da sua vida, mas você não perde nada com a ida dessas pessoas. Porque quando as pessoas vão, Deus pega a provisão que estava com elas e coloca para quem ficou. É o que o texto está dizendo aqui. Não se preocupe se poucas pessoas, pastor. E Deus tem ministrado isso no meu coração para trazer alento. E eu não quero dar indireta porque eu não sou esse tipo de pastor. Eu gosto de pegar a Bíblia e aplicar a Bíblia na sua vida. Mas o que Deus tem falado é, André, não se preocupe se muitas pessoas não entram, por exemplo, no desafio do terreno, do metro quadrado, ou em qualquer outro desafio. Porque aqueles que não entram na batalha contigo, eu vou lá no bolso deles e tiro a provisão e boto no bolso de quem está contigo na batalha. Alguém está entendendo o que eu estou pregando? Porque o texto me diz isso. Quem foi embora, mas a provisão de quem foi embora ficou no bolso, ficou na mão, como uma ferramenta, como uma arma, naqueles que estavam batalhando. Então Deus faz com 300 o que Ele faria com 10 mil. Deus pega a provisão dos 10 mil e coloca para os 300. Se o teu líder, se o teu pastor, se o teu autoridade em qualquer lugar te convocar para uma grande missão e você tiver medo da missão, Deus vai tirar do teu bolso a provisão e vai colocar no bolso da pessoa que vai ficar e vai aceitar a provisão. É isso que esse texto está falando aqui. Eu posso repetir isso para você? Se você tiver medo dos desafios que o teu líder propor para você, Deus vai lá no teu bolso, Deus vai lá nas tuas armas, Deus vai lá nos teus equipamentos, Deus vai lá naquilo que você possui, Ele tira da sua mão porque você não quis ficar e Ele coloca na mão das pessoas que vão permanecer e elas aceitam o desafio, porque só fica quem luta. E essa tem sido a minha oração. Porque o que Deus fez aqui, na verdade, foi um favor para Gideão. Porque Gideão talvez confiava num número grande. Só que ele não tinha um número que ele achava que tinha. Então Deus, para tirar a desilusão do coração dele, fala, eu estou te fazendo um favor em afastar pessoas que não estão comprometidas com a missão que eu coloquei na tua vida. Tu vai me agradecer depois, porque se a pessoa não está contigo, ela te atrapalha. Se a pessoa não está envolvida na visão, ela vai atrapalhar a tua provisão, o teu crescimento. Então é melhor a gente ter uma igreja com 300 valentes do que uma igreja com 32 mil covardes. Melhor. Por quê? Porque no toque da trombeta, todo mundo está atento. No toque da trombeta, todo mundo vai avante. No toque da trombeta, todo mundo dá glória a Deus. No toque da trombeta, todo mundo vai no mesmo passo. No toque da providência, todo mundo tem a mesma cadência. Quem está entendendo essa mensagem que eu estou falando aqui? Então, Gideão diz assim para o anjo, a minha família é a menor, eu sou o menor da minha casa. Isso acontece em Juízes capítulo 6. Mas em Juízes capítulo 8, olha o salto que esse homem viveu na vida dele.
Não foi no povo, não foi na igreja, foi na vida pessoal dele. Em Juízes capítulo 6, ele era uma versão coitadinha. Em Juízes capítulo 8, ele era o cara. Em 2 capítulos, claro, isso levou um tempo, não foi em 2 horas, não foi em 2 dias, mas você sabia que Deus também pode fazer crescimentos exponenciais instantaneamente? Como, pastor? Com um encontro, ele torna Saulo, maior matador de crente, em Paulo, maior missionário que já existiu nessa terra. Em um encontro, Deus pode mudar a tua vida. E eu já estou pregando para pessoas aqui que nunca tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Creia na palavra viva. Se hoje você decidir ter um encontro com Jesus, Ele vai te transformar. Você vai alcançar a melhor versão da sua vida. Será que alguém pode glorificar por isso? Aleluia. No capítulo 6 ele fala, a minha casa é mais pobre, a minha casa é a menor do meu clã, e eu sou o menor da minha casa. No capítulo 8, toda Israel está falando, ei, tu tem que ser o nosso rei, tu tem que guiar a gente, tu tem que ter poder sobre a gente. Mas olha que interessante, ele não fala só para Gideão, tu e toda a tua casa. Porque o que ele disse para o anjo foi, a minha casa é a menor, e eu sou o menor. Aí Deus contrapõe todos os argumentos dele, negativos, dizendo, não, mas a gente não quer só que você reine sobre nós, mas a tua casa também, mas ela é pequena, a tua casa pequena, com Deus é a maior casa que você pode imaginar. Você mais Deus, vocês são maioria, mas são 135 mil, você e Deus são maioria. Aí o povo fala, vem dominar. Então entenda, crescimento exponencial em um curto prazo de tempo. A minha oração nesse ano para a nossa igreja é que você seja uma versão totalmente diferente em dezembro do que você é hoje. A minha oração é que quando chegue dezembro, você seja uma pessoa irreconhecível. Que as pessoas olhem para você e falem, meu Deus, o que aconteceu em apenas um ano? Essa é a minha oração, que a unção, que a provocação que o anjo fez em Gideão, que ele faça com cada um de nós, com a nossa casa e com a nossa família. Domine sobre nós, mas a minha casa é pequena, mas nós queremos o seu domínio. Isso é um grande salto. Mas entenda que grandes saltos não têm implicações apenas em como você se enxerga. Porque o problema aqui não era como o Gideão enxergava Deus, é como ele se enxergava. Ele sabia que Deus podia tudo, ele sabia que Deus podia vencer a guerra, ele só achava que ele era incapaz de liderar o povo. É por isso que ele fala, eu sou pequeno, se tu fosse até atrás de um grande, atrás de um nobre, atrás de um rico, talvez isso, mas a minha casa é a menor, e da minha casa eu sou o menor. Ele tinha uma visão errada sobre ele mesmo. Mas as implicações de um avanço não vão afetar apenas a sua autoimagem, como você pensa de si. Mas as implicações de um avanço que Deus pode te dar, vai interferir em como as pessoas ao seu redor também se enxergam. A forma como Gideão falou da família dele, não foi a forma como os filhos de Gideão falaram sobre a família dele. Você entendeu o que eu disse? Gideão foi um pivô. Gideão foi uma semente de mudança. Gideão foi um interstício. Gideão foi um término de um sofrimento e um começo de um novo ciclo. Gideão foi uma transformação geracional, porque até Gideão a casa dele era menor e ele era o menor da casa. Depois de Gideão, a casa dele era maior e estava governando sobre toda Israel, a ponto de toda a população falar, governe sobre nós, você e sua casa. O que eu vim pregar para você é que através da tua vida, toda a tua família vai ser transformada. Quem sabe até hoje tu falava, o meu avô separou, o meu pai separou, o meu tataravô separou, mas eu não, e os meus filhos não vão, porque eu sou o Gideão da minha casa, eu sou o sacerdote da minha casa, e a partir da minha vida, toda a minha prole, toda a minha família vai se enxergar diferente do que eu me enxerguei. Eu me sentia pequeno, mas o meu filho não vai se sentir pequeno. O meu neto não vai se sentir pequeno. Então a forma como você falava da sua família, não vai ser a forma como os seus filhos e netos vão falar da mesma família. Quantos recebem isso? Quantos recebem essa palavra, gente? Isso é muito bonito. Então, nosso papel como cristão é transformar. É plantar, é semear na nossa vida
sementes de grandes transformações, de grandes mudanças, de grandes avanços. Porque às vezes, fala a verdade, nós não controlamos tudo, todos os intempéries e favores da colheita. Nós não temos tanto controle sobre a colheita, o nosso controle é no plantio. Às vezes eu não sei o que eu vou colher necessariamente, mas eu escolho exatamente o que eu planto. Então, o plantio, a semeadura é minha responsabilidade. A colheita é responsabilidade de Deus, não é minha. Eu sei o que eu planto e Deus vai me dar uma colheita, mas você entende que mesmo Deus te dando uma colheita, é você que tem que colher? Isso aqui é fantástico. Quantos aqui já moraram em roça, trabalharam com terra, já foram em sítio, já plantaram, trabalharam com botânica? Deixa eu falar uma coisa sobre plantio e sobre colheita. É mais difícil plantar do que colher. Dá mais trabalho plantar do que colher. Plantio significa trabalho. Plantio dá mais esforço, mais dor de cabeça. Colheita dá mais dor de cabeça, mais trabalho do que o plantio. Colheita é igual a trabalho. Então tem muita gente que fala assim, pastor, eu quero colher coisas extraordinárias na minha vida financeira. Mas entende que a colheita dá mais trabalho que o plantio. Então se você não consegue nem plantar o dízimo, tu não vai ter força nenhuma para colher, porque a colheita é muito mais pesada do que o plantio. O que o texto fala, e esse é um entendimento até bíblico, meu filho, dar dízimo e oferta é fácil, colher vai ser mais difícil, porque a colheita vai demandar muito mais trabalho, muito mais esforço, muito mais estrutura sua. Então se você não tem força e não está disposto a plantar, você nunca vai ter força, nunca vai ter disposição, nunca vai ter ânimo para você colher aquilo que você deseja. Leva isso, coloca isso no teu coração. O que você deseja colher vai dar mais trabalho do que como você plantou aquilo. Mas se você não tem nem força, se você não tem nem generosidade para você plantar, e eu não estou falando só em a vida financeira não, em qualquer área. Pastor, ninguém paga lanche para mim, ninguém na igreja, já estou há 5 meses, nunca me convidaram, pastor, para comer uma pizza. Você já pagou uma coxinha para essa pessoa? Como é que você quer colher algo que você nunca semeou? Fala, Deus. Quem quer coxinha aí? Fala. Dá indireta no irmão do lado. Olha aqui, o que é mais difícil? O pastor Rodolfo me pagar uma pizza ou eu pagar para ele uma coxinha? O plantio é mais fácil. Paga uma coxinha para alguém, ele vai ter que tirar mais dinheiro para te abençoar de volta, porque é muito mais trabalho. Diga assim, quem não tem força, quem não tem coragem de plantar, nunca terá força para colher. Aleluia. Agora existem outras implicações também sobre a colheita e sobre o avanço que Deus tem para a sua vida. Porque quando Deus nos dá um avanço exponencial, Ele traz renovo para a nossa família, Ele traz transformação para a nossa família, Ele traz mudança para a nossa casa. Mas também, o avanço que Deus tem para a tua vida, para a nossa igreja, traz inveja para quem não participa da conquista. Enquanto você era um Zé Ninguém, ninguém reclamava de você. Enquanto você não interferia em nada, ninguém ia até você. Agora que Deus te fez a tua melhor versão, agora que Deus te abençoou, agora que você está casado, tem carro do ano, agora que você é um dizimista, um ofertante, agora que Deus está te dando um cargo alto, agora que Deus te deu uma promoção, todo mundo vem para cima de ti e te afronta. Porque muitos preferiam a tua versão codependente, a tua versão que ficava só pedindo. Todos queriam aquela pessoa que ficava sempre dependendo deles. Olha lá, está lá embaixo, porque eles se sentiam melhor do que você quando você estava lá embaixo. Mas quando Deus te alça, quando Deus te exalta, as pessoas que conviviam com você antes, sendo você codependente, agora vão começar a reclamar de você. Porque eles não aceitam o novo você. Eles preferem um antigo você. Então, às vezes, quando Deus te exaltar, algumas pessoas vão te abordar e vão questionar para você algo como se você tivesse feito algo de ruim para elas, só pelo fato de Deus ter te abençoado. É isso que acontece com Gideão.
Gideão, ele junta 300, ele vence uma das vitórias mais lindas do exército de Israel. Quando ele retorna, a tribo de Efraim tem os efraimitas, eles têm um grande exército. Eles vão até Gideão e eles falam assim: vem aqui, por que tu não chamou a gente para a luta? Por que tu não escalou a gente? Por que tu não lembrou de mim? Por que tu não me chamou? Como se Gideão fosse o culpado de ter sido abençoado. Como se Gideão tivesse feito uma coisa errada quando Deus o abençoou. Existem pessoas que não suportam ver a bênção de Deus na tua vida, que vão fazer você se sentir culpado pela bênção e pela resposta que Deus colocou na sua mão. E vão começar a questionar: sei lá por que eu chamei. Talvez é porque eu não confio em vocês. Está aí uma boa resposta. Às vezes é até bom as pessoas pararem de perguntar. Para de perguntar, irmão. Porque quanto mais tu pergunta, eu vou ter que dar uma resposta que tu não está preparado. Tu não tem estrutura para ouvir a resposta que eu vou dar para você. Talvez você não seja tão bom como você achava que era. Talvez você não fosse tão necessário como você achava que era. Não deixe que os outros tiram o teu valor, o teu vigor e a tua paz por causa de uma bênção que Deus derramou na tua vida. Por causa de um avanço que Deus colocou na tua vida. Por causa de algo que Deus vai fazer na tua vida. E aqui eu já estou terminando, gente. É muito prática essa palavra, eu sei. Mas é uma palavra transformadora quando a gente coloca em prática ela. Por isso que é uma palavra prática. Você não vai sair daqui inspirado. Você sai daqui escrevendo isso. E hoje, depois do culto terminar, você já coloca esta palavra em ação. Porque muitas pessoas vêm. Eu tenho dado muitos conselhos aqui na nossa igreja a respeito disso. De pessoas que estão falando: Deus está me abençoando, pastor. Pastor, Deus está me alçando, pastor. Deus está fazendo coisas como Ele nunca fez antes. E deixa eu dar um conselho que eu dou para muitas pessoas sobre o próximo nível da tua vida. A partir de um certo nível que você atinge na sua vida, você terá que ser intencional em escolher as pessoas que você convive e que estão ao redor de você. A maioria dos relacionamentos que você busca serão com pessoas que você terá que perseguir, provocar intencionalmente uma aproximação com elas. Porque as pessoas que você precisa para o próximo nível da sua vida estão ocupadas. Eu nunca vi grandeza desocupada. Grandeza sempre está ocupada. Mas eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Deus vai abrir portas e vai te conectar com pessoas grandes. Deus vai abrir portas e te conectar com pessoas que vão falar alguma coisa, vão te dar uma dica, vão te abençoar, vão fazer sociedades, vão andar do teu lado, vão guerrear do teu lado. O próximo nível é assim. Nem todo mundo do próximo nível que precisa estar ao seu redor está disponível, mas Deus vai te dar intrepidez, sabedoria, vai te dar ânimo para procurar, para perseguir, para provocar situações, para se aproximar de pessoas que andam do teu lado, que guerreiam do teu lado, que te protegem do teu lado, que tem uma palavra de bênção para a tua vida. Eles vão te acompanhar nas vitórias que você vai ter daqui para frente. Porque às vezes Deus abre. Eu estou dando uma palavra de anjo para Gideão. Não sei se você está entendendo onde eu estou indo com essa mensagem. Porque às vezes Deus abre portas e te conecta com pessoas no próximo nível, pessoas nobres, pessoas que estão num local onde você quer ir, que já passaram e já fizeram a trajetória que você deseja fazer. Só que às vezes você pensa tão pouco de si, você acha que você é tão insignificante, que você se sente culpado com as portas que Deus abre na tua vida. Eu já passei por isso. Eu já me diminuí muito. Eu já me achei muito insignificante. Tem pessoas que já me procuraram e falaram: pastor, me ligam, pastor, me perdoe estar ligando nessa hora, pastor. Eu sei, pastor, que você é uma pessoa com muitas tarefas, pastor. Eu não quero te importunar. Eu falei: meu irmão, ele já começa falando isso. Irmão, você não está me importunando, não. Se você me importunasse, você nem teria o meu número. Se você tem o meu número, é porque você não me importuna. Não, pastor, porque eu sei que o senhor tem muitos afazeres, o senhor é um homem muito ocupado, o senhor tem muitas responsabilidades. Algumas pessoas estão aqui até. Aí eu falo assim: vem aqui, qual é a tua carga de trabalho? Pastor, de 6 a 18. Eu falei: tu é mais ocupado do que eu. Para de se diminuir. Eu sei que as pessoas fazem isso por respeito, fazem isso por cortesia, mas entenda, eu não faço mais do que você, não. Eu não sou maior do que você, não. Eu não tenho atribuições, às vezes, mais pesadas de dia a dia do que você, não. Quem é aqui que trabalha pelo menos 8 horas por dia? Meu irmão, tu é muito ocupado, existe muito valor, e Deus vai abrir portas para você acelerar e ter resultados maiores com o tempo que você tem. Isso chama-se eficiência.
Então para com esse negócio de, não, porque o pastor faz muita... Meu irmão, você trabalha também. Você acorda cedo e dorme tarde também. Você se doa para o seu trabalho, para o seu afazer, para o seu cargo, para a sua empresa, para o seu trabalho também. Para de achar que você é pequeno demais. Deus vai colocar pessoas grandes, e quando Deus colocar pessoas grandes, não é para te diminuir, ou para você se sentir pequeno, é para você se sentir valorizado. Um anjo do céu vai até Gideão e fala, homem valente, varão valoroso. Pensa que não, porque muita gente vive esta assombração. De vez em quando eu questiono. Às vezes Deus me coloca em mesas, em rodas, que eu falo, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Aí sempre vem aquele filme, eu vim lá do Amazonas. Era para eu estar andando de cipó. Estou brincando, todo mundo acha isso. Eu entro nisso, né? Pastor, lá no Amazonas vocês andam de cipó, em cima de carcunda de crocodilo. Fala, primeiro que não tem crocodilo, é jacaré. Falando, eu tenho um conversível. Mas eu já me diminui muito. E me achei impróprio em alguns lugares e mesas, em ambientes que Deus me colocou. Mas quando eu olhei, eu falei, obrigado, Deus. Deus não quer te abençoar para você se sentir pequeno. Porque olha que interessante, às vezes Deus abençoa, te coloca, te alça em um local, aí você começa a ter depressão. Aí você começa a se auto-julgar. Você começa de uma forma terrível a ser abusivo consigo por causa de uma bênção. Deus vai te colocar diante de pessoas grandes e essas pessoas vão te valorizar. Porque você é homem, você é mulher, vocês têm valor para Jesus. Sobe aqui, louvor, por favor, sobe aqui que eu já estou terminando. Então acredite que você é valente. Acredite que você é forte. Acredite que existe algo de valor dentro de você. Essa igreja não é uma igreja de gente medrosa, não. Se você está nesse local, é porque Deus já te convocou para grandes guerras. Porque nessa igreja não tem desafio pequeno. As guerras que a nossa igreja enfrenta são guerras de 300 contra 135 mil. Eu não sei se você já percebeu isso. É rápido, é na hora. E Deus está convocando a gente. Só que tem muitas pessoas que falam, acho que não dá para mim não. Só tem igreja de rico, só tem grão fino. Olha como o pessoal fala bonito, se veste bonito. Pare de se diminuir. Nem parece tão espiritual isso, né? Mas é. Pare com esse complexo de inferioridade que o diabo está colocando na tua mente, incutindo na tua mente, dizendo que você não pertence a um lugar de valentes, de pessoas que crescem, de pessoas que avançam. O desejo de Deus para a sua vida é que você avance, e não é passo a passo, é salto a salto, não é incremental, é exponencial. Eu lembro uma vez, e aqui eu termino, que nós já vamos cantar, que eu fui para uma dessas reuniões grandes, e eu dentro de mim olhava e falava, meu Deus, eu conheço esses homens, eu já pesquisei, eu já li, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vou falar aqui nesse ambiente? Aí depois de um tempo Deus conectou com outras pessoas, Deus abençoou, e eu me reencontrei com essa mesma pessoa que estava nessa reunião. E aí Deus nos aproximou, criamos até uma amizade. Aí eu falei, rapaz, tu lembra naquele dia? Lembro. Eu olhava para ti, eu olhava para aquela mesa, eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Aí ele falou assim, mas André, quando eu entrei naquela mesma reunião, eu olhava para a mesa e para ti, e eu falava, o que eu estou fazendo aqui também? Você acha que não tem valor? Quando Deus te coloca em um ambiente grande, tem pessoas que vão olhar para você e vão falar, uau, eu estou do lado dele. Uau, eu estou numa reunião com ele. Uau, eu estou no mesmo ambiente que ele. Comece a valorizar o tesouro, a valentia, o chamado e a unção que Deus colocou dentro de você.